Humildemente me achego a ti, com um quebrantado coração, de olhos fechados permaneço. Não ousarei abri-los pra te ver. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade é minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue os céus mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue o céu mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente.
Graça e paz de Cristo, minha querida turma da Zion, aqui quem vos fala mais uma vez é a Larissa Oliver. Estamos aqui mais uma vez para ser altamente ministrados pela presença do Eterno. Hoje nós vamos estar ministrando a aula de o que é adoração, né? Sobre a etimologia aí da adoração. É impossível a gente falar sobre adoração e não lembrar, né, dos cultos lá, onde geralmente tem um fundinho de pad no teclado, onde geralmente tem uma guitarrinha lá com delay, fazendo um sonzinho bem tranquilo. É impossível a gente não se recordar da igreja, levantando suas mãos em adoração. É impossível a gente não lembrar do ministro conduzindo a igreja em adoração, dando comandos, né? Erga suas mãos, ministre sobre a vida do seu irmão, vire para o irmão que está do seu lado. Isso tudo está inserido dentro do contexto de adoração? Sim. Mas nós não podemos tornar desses comandos, desses acontecimentos peculiares da igreja um conceito de adoração, porque não é, ok? Isso tem confundido a nossa mentalidade, isso tem tirado, na verdade, o conceito real do que é adoração, e isso tem feito com que nós não venhamos a promover, no caso aí, encontros da igreja com a presença de Deus. Porque se nós, enquanto ministros, nós não temos esse esclarecimento do significado aí, do conceito de adoração, nós não vamos ter como promover, transcender isso à igreja e promover encontros da presença do Senhor com a igreja, ok? Eu vou convidar você a abrir aí a sua palavra, a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui aberta, em Isaías, em seu capítulo 1, versículo 10. Em alguns títulos aí vai ter como textual escrito o culto, Deus condena o culto hipócrita. E para falar justamente sobre o conceito de adoração, eu já vou estar desmistificando para você justamente o que não é adoração. Então até agora eu falei para vocês sobre situações as quais não incorrem em adoração, o que não é o conceito de adoração. Mas então o que é o conceito de adoração? Eu vou convidar você a abrir em João 3, que fala o seguinte: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Se você não me importar, eu estou com um grande portfólio aqui, os meus artefatos, porque eu sempre faço um roteiro das aulas, é muita coisa para poder charear, e a gente precisa, às vezes, condensar isso em 1 hora, 40 minutos, para não ficar muito extenso para vocês, né? E passar isso da maneira mais didática possível. Então, de vez em quando, eu vou dar uma consultada aqui no meu roteiro, para a gente não estar saindo daquilo que o Senhor deseja que ministre para vocês. Diz o seguinte, João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode fazer isso? Jesus disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Vou parar até aqui. Tu és mestre de Israel e não sabe disso? Se a gente for olhar o contexto aqui dessa história, se você fizer quando você tiver um tempo, aí você pega o seu celular, seu computador, dê uma aprofundada aqui em João 3 e procura um pouquinho sobre a história de Nicodemos, que você vai ver que este homem não era qualquer homem, tá? Era um conhecedor afinco da Torá.
né? Que hoje, trazendo e contextualizando e sendo didática, é a Bíblia, né? Mas na verdade a Torá contém lá os livros lá do Antigo Testamento, né? Para os judeus. Então esse homem era um conhecedor afinco da palavra. Como que Jesus manda esse cara nascer de novo? Como que é possível? Porque é possível que nós estejamos inseridos numa mentalidade religiosa e ativista e acharmos que estamos fluindo em adoração quando nós não estamos. E acharmos que nós estamos na mentalidade do reino quando nós estamos na mentalidade de Nicodemos. Se ligue aí nessa chave, tá? Um dos segredos para você fluir no profético em adoração e transcender a igreja verdadeira adoração é nascer de novo. Mas Larissa, como que é isso? Cara, larga os velhos hábitos, larga a vaidade. Porque o ministério de louvor é um lugar onde tem mais vaidade. Não foram poucos os lugares que eu passei, amados, tá? Isso eu não, por uma questão ética, eu sou muito ética, muito prudente relacionado a isso. Eu não vou suscitar nomes, mas não foram os poucos lugares que eu passei, lugares grandes, onde a vaidade era extrema. Aonde eu não me considero uma musicista profissional. Eu toco desde os 10 anos de idade. Nos 8 anos de idade eu comecei a tocar bandolim, com os 10 anos eu comecei a tocar violão. E aí eu fui pulando para alguns outros instrumentos. E a gente foi aperfeiçoando o dom aí do Senhor. Mas nunca estudei afinco, fazendo aulas, fiz durante pouco tempo. E sempre autodidata. Mas eu me considero uma musicista, não sou uma pessoa, né, que toca. Não, eu arranho lá, dou meu jeito e é isso. Mas às vezes quando a gente passa em alguns lugares, você é lançado da cisterna, lançado no poço. Porque o Ministério de Louvor, infelizmente, ainda mais se tratando de locais grandes, tá? Não estou generalizando, mas a sua grande maioria, alguns lugares onde eu pude passar, a vaidade é extrema. É um show, cara. É um show. É efeito holográfico, é telão 3D. Só que eu vou te falar a verdade, os lugares onde eu mais pude ter experiências profundas com Deus foram em lugares de anonimato. Foram em lugares onde só tinha um violãozinho, ou nem isso, e aonde a glória de Deus invadiu a igreja de uma maneira profunda. Porque não são coisas que vão fazer o encontro da presença ser promovido para com a igreja. Não são coisas que vão promover esse encontro. Vai ser isso aqui, ó. Vai ser a circuncisão no meu coração. Vai ser eu, enquanto ministro, ter nascido de novo, estar me parecendo com Jesus para conseguir transcender um encontro da presença do Senhor com a igreja. Se não tiver isso, se meu coração estiver entulhado com vaidades, com porfias, com emulações, com eu canto melhor, com não bota fulano não que ele atrapalha, ele não canta nada, com corta o microfone do irmão, meu irmão, você não vai ver a glória de Deus não. Você não vai fluir em adoração não. Tu vai ser um Nicodemos, tu vai ser um culto hipócrita da vida, tu vai ser um sepulcro caiado, mas tu não vai ser um adorador. E isso é tão real, né? Infelizmente isso é tão real. Eu preciso ser realista, eu preciso falar a verdade. Até o professor Leandro brincou comigo esses dias aí, falando, rapaz, você só tá dando uma retada por causa da aula de protocolo ONAN. São verdades, amados, que nós precisamos falar. E se não há um arauto que fale, que Deus me levante assim para falar. Porque são verdades que permeiam hoje a eclesia, mas que ninguém tem coragem de falar. Mas eu acredito que nesse cenário de caos, Deus sempre levanta uma voz profética. E eu quero estar alinhada nesse conceito para que Ele faça a vontade dEle, para que Ele, por intermédio de mim, possa denunciar aquilo que não tem agradado Ele no meio da eclesia. Uma das coisas é isso aí, essa vaidade extremada dentro do Ministério de Louvor, onde as pessoas apelidam isso, conceituam isso de adoração. Quando na verdade eles estão vivendo um culto hipócrita. Quando na verdade eles estão inseridos dentro da mentalidade de Nicodemos. Quando na verdade Deus, no momento em que eles erguem as mãos para adorar, Deus está virando o rosto. E nós, enquanto ministros, nós não podemos incorrer nisso, amado. Você já pensou o que é ter uma adoração rejeitada? Você já pensou o que é incorrer aí na natureza de Caim? De ter uma oferta, né? Que seria, no caso, o nosso louvor rejeitado? Isso é sério e santo. Eu não gostaria de estar nesse papel.
Então a gente precisa de examinar a nós mesmos, nós precisamos verdadeiramente nascer de novo, tendo o caráter de Cristo, buscando Jesus no secreto e começando a mudar a nossa mentalidade para a mentalidade do reino. Mas como é que eu faço isso? Vamos voltar lá em Isaías de novo. Isaías 1, do 10 em diante. O que Deus frisou lá no 17? Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Hoje nós estamos vivendo num contexto dentro da eclesia onde o hedonismo entrou, cara. Onde o hedonismo está predominando, até mesmo dentro das letras cristãs. E sinceramente, isso para mim é espantoso. Se a gente for ver um contexto atrás, né, alguns anos atrás, e isso eu quero fazer de repente uma live ou uma aula apartada só para falar disso para vocês, que foram dos movimentos que foram surgindo, até nós temos essa música contemporânea hoje, que assim são poucos os ministros que eu admiro. É muito interessante os períodos quais a igreja passou nesse aspecto aí do louvor e da adoração. Nós tivemos grandes homens aí que foram ativados, né? Por exemplo, o pastor Antônio Cirilo foi ativado aí, teve sua mentoria com Dan Duque, que é um grande gigante aí da fé, um homem aí que entende de princípio de unção como ninguém. E pastor Antônio Cirilo foi um homem que, quando o ministério dele foi erigido, amados, o culto não tinha fim. Você tem noção do que é isso? Eu vou, posteriormente, quando eu postar essa aula, eu vou charear com vocês um culto que rolou na Lagoinha. Isso deve ter sido aí nos meados de 2000, alguma coisa assim. E esse homem ministrava, não, pelo que eu entendi, não houve nem ensaio, não foi nada ensaiado. Ele não ficou ali horas afinco ali com a banda antes, né? Eu não estou dizendo que você não tenha que ensaiar, mas veja a despretensão desse homem realizou no culto. Ele pegou, sentou, cruzou as pernas ali, sentou igual uma criança com perna cruzada, tipo de borboleta assim, botou o violão, começou a dedilhar. E começaram a vir cânticos proféticos, canções proféticas sobre os lábios daquele homem. E começou a incendiar a igreja, ele começou a fazer espontâneos. Não é esse espontâneo que a gente vê hoje não, que faz um fundo ali em dó maior de pé a vida toda e a pessoa fica repetindo a mesma coisa. Não seria esse tipo de coisa. Foram canções que o próprio Deus foi ministrando nele ali. E a igreja foi incendiada, o culto não tinha fim, as pessoas começavam a ser embriagadas pela presença do Senhor Espírito Santo. E eu te pergunto, você tem visto isso hoje no nosso meio? Eu não tenho visto mais. E por quê? Aonde está o cerne da questão? Nós estamos vivendo o culto hipócrita, nós estamos vivendo debaixo da mentalidade de Nicodemos, onde a pessoa está dentro da mentalidade religiosa. E as nossas músicas refletem isso. Porque são músicas, né, que falam o seguinte, que todo mundo vai me ver lá na honra, que eu vou estar no outdoor e todo mundo vai estar lá embaixo, e que quem tocar em mim vai ter que se ver com Deus. Ai daquele que se levantar, tá pensando que eu sou quem? Eu sou o filhinho do papai. São canções assim, eu tô falando alguma mentira? Vocês sabem que não. São canções assim que tem permeado no nosso meio. E eu acho incrível, hoje mesmo, antes de ministrar, eu tava preparando para ministrar a aula para vocês, eu tava pensando, meditando aqui com Deus o seguinte, que antes a afronta pelo nome de Jesus era motivo de gozo, era motivo de regozijo. Né? Lá em Atos fala que quando os apóstolos sofreram perseguições por causa do nome de Jesus, eles ficaram felizes. Hoje, se as pessoas sofrem uma perseguição, que gente, fala sério, nem se compara àquilo que eles sofreram lá atrás, né? Com o Coliseu, seja, com tudo aquilo, perseguição de leões sendo comidos vivos, não se compara, tá? Um minutinho que alguém fala alguma coisa fora da curva e a outra pessoa se sente ofendida e vê aquilo como um levante, a pessoa não se regozija no Senhor de ter sofrido, para ter sido digno de sofrer um levante em nome do Senhor. Mas eles entram com essa coisa da vingança. E isso aí tem assim se alastrado sobremaneira nas nossas canções. Se você for ver, aí nessa época onde eu suscitei aí a questão do Antônio Cirilo, vieram outros nomes, né? Como Nívia Soares, Heloísa Rosa, o David Kilo. Você não tem noção, eu participei uma vez de uma ministração desse homem. Cara, ele não abria a boca, só o toque do violão dele
incendiava o estádio. Era uma coisa sobrenatural. E nós não temos visto isso mais porque o hedonismo está tomando conta de tudo. A busca pelo prazer está tomando conta de tudo. As letras que falam sobre uma honra do homem têm tomado o espaço de Cristo nas músicas. As músicas dificilmente hoje em dia são cristocêntricas. Por isso que eu particularmente gosto muito dos hinos congregacionais antigos, porque fala-se tudo de Cristo, fala-se tudo sobre Bíblia. Na verdade, eram verdadeiras aulas sobre Bíblia. E hoje, muitas pessoas têm sido analfabetas biblicamente até por serem doutrinadas por hinos, que ensinam vingança, que ensinam que eu vou estar por cima e o outro vai estar por baixo. E, amados, isso não é adoração. Primeiro porque não reflete o caráter de Cristo, perdoador, de amor, mas uma vingança. Não reflete ali a palavra e nem mesmo a pessoa do Senhor Jesus. Fala-se do homem, fala-se do que Deus vai fazer, da restituição, do carro novo, mas não fala-se da genuína adoração, onde o centro é Jesus. E quando Jesus sai do centro e o homem entra, você sabe que dá problema. E é por isso que nós temos vivido aí essa mistureba hoje dentro da eclesia. Mas eu creio que esse tempo de caos é o tempo propício para que Deus suscite os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, como diz a palavra. E para que isso ocorra, e essa é a missão da Zion, nós precisamos nos alinhar enquanto ruiós de Deus. Porque quando nós chegamos à plenitude do entendimento, à plenitude da maturidade, entendendo que religiosidade é uma coisa, que adoração é outra, que reino é outra, quando a gente começa a entender esses conceitos, e isso começa a fazer parte, né, metodicamente dentro da nossa mente, a gente começa a viver uma nova vida. A gente começa a fluir de uma maneira profunda. Quando a despretensão entra no nosso coração, porque o que mata muito ministro hoje, querido, é o quê? A pretensão. Eu quero aplauso. A igreja tem que incendiar. A igreja tem que fazer. A igreja tem que acontecer. E não é você. E não é você. Porque importa que ele cresça e que nós diminuamos. Quando você se esconde, cara, você pode ter certeza que ele vai aparecer. Porque não é você. Você vai ser ali o intermédio pelo qual ele fará algo. Mas o poder é dele, a glória é dele, e tudo volta pra ele, é dele, ele não divide com ninguém, cara. Você precisa botar isso na sua cabeça. Enquanto você tiver com o seu coração cheio dessas coisas, cheio da religiosidade, cheio da pretensão, você não vai alcançar os altos níveis espirituais. E é por isso que hoje as pessoas têm vivido um nível muito raso. Tem vivido águas lá nos artelhos, não é nem nos joelhos, nos artelhos, sendo que Deus tem águas que submergem. Como que eu alcanço isso? Como que eu alcanço esse nível de adoração? Entrega, com entrega. E esteja disposto, querido, esteja disposto de verdade a viver os processos. Porque se você é um ministro de verdade, se você deseja realmente promover encontros com a presença de Deus para a igreja, você tem que estar disposto a ser o sacrifício vivo. Para que as dores, né, para que as marcas de Cristo se reproduzam em você. Para que você tenha testemunho para falar. Cara, que cada vez que eu vou ministrar alguma coisa, você pode ter certeza, eu vou falar de algo, eu não vou falar de algo que eu não vivi. Eu vou dar um testemunho bíblico aqui do que os nossos irmãos na fé outrora viveram. Eu vou falar de coisas que eu mesmo tive a oportunidade de viver. Como cura de doenças, como milagres, como experiências sobrenaturais. E isso tudo se adquire passando pelos processos. Foram bons os processos que eu passei? Não foram bons. Foram processos extremamente dolorosos de abandono, de rejeição, de estar longe do seio familiar, de não ter amigos, mas que me elencaram e me levaram àquilo que Deus quer. Me posicionaram justamente no chamado e no nível que Deus deseja. Então, assim, vale a pena. Vale muito a pena. Não deixe o seu eu comandar a adoração. Porque o seu eu não comanda nada. Ele vai comandar no máximo ali um momento musical litúrgico do culto. Aonde vai incorrer no culto hipócrita. Mas uma adoração genuína jamais. E às vezes a gente fica muito preocupado com a estrutura da coisa, né?
muitas luzes, o cinema 3D atrás da gente, uma holografia do nosso lado, etc. Não estou falando contra essas coisas, tá? Mas às vezes Jesus ele tá na simplicidade. Às vezes não, vou retirar o que eu disse. Ele sempre está agindo na simplicidade. Um exemplo disso é uma das canções que eu mais amo, que na tradução aqui que o David Keelan fez se chama Essência da Adoração. Mas no original ela se chama The Heart of Worship. E foi escrita pelo Matt Redman. Segundo Matt Redman, eles estavam vivendo uma grande frieza na igreja dele. E era onde estavam acontecendo os maiores eventos, com toda essa estrutura que eu estou narrando para você. O dia que ele entendeu que Jesus habita na simplicidade, ele resolveu tirar isso tudo, falou, cara, não vai ter mais banda, não vai ter os melhores músicos, vai ser eu e o violão e aquilo que Jesus deseja ministrar na noite. E ele começou a fazer dias, tipo assim, eu não me recordo se foram 15 dias, 20 dias, 30 dias, foram dias corridos de uma programação intimista, só voz e violão, ele dedilhando o violão e cantando, e a igreja ali se arrependendo, orando. E em um desses dias Jesus veio de uma maneira tão poderosa que naquele culto a música Heart of Worship, ou Essência da Adoração, ela foi concebida. Então são nos momentos intimistas que a adoração acontece. É no secreto, é no lugar improvável, com a pessoa improvável. Às vezes a gente está achando que vai ser no cara, no ministro das galáxias que tem oratória. Mas Deus ele vai utilizar justamente pessoas que não têm capacidade nenhuma para fazer aquilo que seria impossível a elas. Pessoas improváveis, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, justamente vai ser esse cara que de repente Deus vai levantar como profeta para denunciar um monte de coisa. Pessoa que tem fobia social, justamente vai ser esse cara que de repente Deus vai levantar para ser um grande ministro, porque as pessoas saberão que não é uma virtude dele, mas é uma virtude do céu. E isso fará com que esse ministro fique na dependência total de Deus. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Eu falo aqui, tô falando aqui para vocês, mas enfrentar grande público, falar para grandes pessoas, para pessoas de patente, isso me assusta. Eu não gosto. Estar em contextos onde tem igreja muito grande, assim, Larissa, eu não gosto. Eu gosto de lugares pequenos, me incomoda. Mas é justamente onde Deus me chamou para estar, às vezes, para estar ali ministrando. E é engraçado, porque ele usa pessoas que na sua característica normal, elas não teriam tais virtudes, mas que o céu capacita para que elas façam. Então, ministros, univos contra o culto hipócrita, para que a verdadeira adoração flua. Pare de achismos, pare de se encher de ego. Cara, nós não somos nada, nós somos meros instrumentos que Deus usa. Deus usou uma mula, não vai usar eu e você. Então não se sinta superior a ninguém por você estar numa plataforma. A plataforma não faz de você melhor do que ninguém, pelo contrário. A plataforma te obriga, né, que você desça mais do que todos. Porque ali é um altar, é um lugar de sacrifício, cara. Te obriga a agir de mais humildade e mais alteridade com todos, ouvindo a todos, sendo mais humilde, né? Tendo uma boa comunhão com todos, porque você vai ser espelho. E se você não estiver transcendendo uma vida de adoração, se você não tiver uma circuncisão no seu coração, você não vai estar refletindo coisa boa. A gente tem que refletir a imagem de Cristo, não a nossa própria imagem. Porque na nossa própria imagem não há nada, senão falhas, defeitos e ausência de virtudes. Mas na dele há tudo. E dali flui a perfeita adoração. Amém? Eu vou estar shareando com vocês as referências que eu dei sobre o Antônio Cirilo, sobre David Keelan. E eu espero que seja realmente assim uma experiência profunda para vocês, que possa marcar o ministério de vocês e que vocês possam se inspirar nesses grandes homens que foram, assim, eu chamo de patriarcas da adoração. E lembrando que nós teremos uma aula exclusiva sobre isso. Amém? Deus abençoe poderosamente e até a próxima. Então houveram alguns momentos da minha vida, do meu ministério, em que por pressões externas eu comecei a entrar no ativismo desenfreado e a minha adoração, eu comecei a ver que a minha adoração já não estava fluindo. Eu estava num piloto automático. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, amados, porque a nossa vida com Jesus, ela não pode ser uma atividade mecanizada. A nossa adoração, ela não pode ser palavras vazias. A gente precisa estar vivendo aquilo.
ou está preparado para viver, porque geralmente aquilo que a gente vai ministrar, ou a gente está vivendo, ou você pode ter certeza que Deus vai te provar naquilo ali, tá? São duas possibilidades. Ou você está vivendo ou você vai viver. Porque você não pode falar de experiências vãs, experiências alheias, a não ser que você esteja falando de testemunhos bíblicos, ok? Mas isso não quer dizer que isso não vai se repetir na sua vida. E eu vou te dizer um grande segredo para que você flua em adoração, para que você viva uma adoração genuína, é você verdadeiramente ter essas experiências. Porque as experiências vão gerando autoridade em você, vão gerando maturidade espiritual, vão gerando uma conexão maior com Deus e vão gerando autoridade naquilo que você foi provado. Porque se vier uma pessoa até você, de repente desabafar alguma situação, ou você estiver ali no contexto mesmo de ministro, conduzindo a igreja em adoração, você vai poder ter autoridade para falar. E de repente alguém depois do culto vai te procurar e falar, olha, eu estou passando por isso. E você vai poder falar, não, eu passei, eu venci. E foi assim, foi adorando que eu consegui, foi orando e tal. E você vai poder dar direcionamentos espirituais, nortes espirituais a essa pessoa. Então isso é uma chave importante que eu gostaria que você anotasse. Né? Que se você não for provado, você irá ser provado naquilo que você está ministrando. Você nunca pode ministrar palavras vazias por si só. Porque não dá certo, não vai gerar conexão da igreja com Deus, não vai gerar encontro com a presença de Deus. Será ali um momento musical vazio, tá? Nós podemos muito bem estar no meio ali de vários profissionais, bons musicistas, que estão nos acompanhando e ser um momento musical vazio, sem efetivamente uma essência de adoração. E o que eu estava relatando anteriormente é o fato de que eu comecei a detectar que essa essência estava sendo permeada, ela estava sendo alvejada por conta das atividades. Quando eu começo a entrar em situações de atividades demasiadas, eu preciso, enquanto ministro, tá? Não estou falando de mim, estou falando no todo, eu preciso, enquanto ministro, colocar o pé no freio e me retirar. E me retirar em oração a Deus. Porque, além de se tornar uma atividade vazia e mecanizada, há um sério risco de queda, tá, irmãos? Porque você está indo sozinho, você está indo vazio. Você não está indo na plenitude, você está indo vazio. E quando você vai vazio, amigo, é problema. Nós precisamos agir lá igual o profeta falou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Tem que ser assim. Não tem que ceder a pressões externas, não tem que ficar, porque eu tenho que ir. Não. Se você não está sentindo que está fluindo em adoração, se você está sentindo que você tem orado pouco, que você não está preparado para estar conduzindo a igreja em adoração, você precisa se retirar. Porque senão você vai incorrer no culto hipócrita, onde as pessoas estão cheias de atividades, solenidades, levantação de mão, mas Deus está abominando aquilo tudo, tá? Então até agora eu falei para vocês sobre situações as quais não incorrem em adoração, o que não é o conceito de adoração. Mas então o que é o conceito de adoração? Eu vou convidar você a abrir em João 3, que fala o seguinte: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Se você não me importar, eu estou com um grande portfólio aqui, os meus artefatos, porque eu sempre faço um roteiro das aulas, é muita coisa para poder charear, e a gente precisa, às vezes, condensar isso em 1 hora, 40 minutos, para não ficar muito extenso para vocês, né? E passar isso da maneira mais didática possível. Então, de vez em quando, eu vou dar uma consultada aqui no meu roteiro, para a gente não estar saindo daquilo que o Senhor deseja que ministre para vocês. Diz o seguinte, João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode fazer isso? Jesus disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso. Vou parar até aqui. Tu és mestre de Israel e não sabe disso? Se a gente for olhar o contexto aqui dessa história, se você fizer quando você tiver um tempo, aí você pega o seu celular, seu computador, dê uma aprofundada aqui em João 3 e procura um pouquinho sobre a história de Nicodemos, que você vai ver que este homem não era qualquer homem, tá? Era um conhecedor afinco da Torá, né? Que hoje, trazendo e contextualizando e sendo didática, é a Bíblia, né? Mas na verdade a Torá contém lá os livros lá do Antigo Testamento, né? Para os judeus. Então esse homem era um conhecedor afinco da palavra. Como que Jesus manda esse cara nascer de novo? Como que é possível? Porque é possível que nós estejamos inseridos numa mentalidade religiosa e ativista e acharmos que estamos fluindo em adoração quando nós não estamos. E acharmos que nós estamos na mentalidade do reino quando nós estamos na mentalidade de Nicodemos. Se ligue aí nessa chave, tá? Um dos segredos para você fluir no profético em adoração e transcender a igreja verdadeira adoração é nascer de novo. Mas Larissa, como que é isso? Cara, larga os velhos hábitos, larga a vaidade. Porque o ministério de louvor é um lugar onde tem mais vaidade. Não foram poucos os lugares que eu passei, amados, tá? Isso eu não, por uma questão ética, eu sou muito ética, muito prudente relacionado a isso. Eu não vou suscitar nomes, mas não foram os poucos lugares que eu passei, lugares grandes, onde a vaidade era extrema. Onde eu não me considero uma musicista profissional. Eu toco desde os 10 anos de idade. Nos 8 anos de idade eu comecei a tocar bandolim, com os 10 anos eu comecei a tocar violão. E aí eu fui pulando para alguns outros instrumentos. E a gente foi aperfeiçoando o dom aí do Senhor. Mas nunca estudei afinco, fazendo aulas, né? Fiz durante pouco tempo. E sempre autodidata. Mas eu me considero uma musicista, não sou uma pessoa, né, que toca. Não, eu arranho lá, dou meu jeito e é isso. Mas às vezes quando a gente passa em alguns lugares, você é lançado da cisterna, lançado no poço. Porque o Ministério de Louvor, infelizmente, ainda mais se tratando de locais grandes, tá? Não estou generalizando, mas a sua grande maioria, alguns lugares onde eu pude passar, a vaidade é extrema. É um show, cara. É um show. É efeito holográfico, é telão 3D. Só que eu vou te falar a verdade, os lugares onde eu mais pude ter experiências profundas com Deus foram em lugares de anonimato. Foram em lugares onde só tinha um violãozinho, ou nem isso, e aonde a glória de Deus invadiu a igreja de uma maneira profunda. Porque não são coisas que vão fazer o encontro da presença ser promovido para com a igreja. Não são coisas que vão promover esse encontro. Vai ser isso aqui, ó. Vai ser a circuncisão no meu coração. Vai ser eu, enquanto ministro, ter nascido de novo, estar me parecendo com Jesus para conseguir transcender um encontro da presença do Senhor com a igreja. Se não tiver isso, se meu coração estiver entulhado com vaidades, com porfias, com emulações, com eu canto melhor, com não bota fulano não que ele atrapalha, ele não canta nada, com corta o microfone do irmão, meu irmão, você não vai ver a glória de Deus não. Você não vai fluir em adoração não. Tu vai ser um Nicodemos, tu vai ser um culto hipócrita da vida, tu vai ser um sepulcro caiado, mas tu não vai ser um adorador. E isso é tão real, né? E, infelizmente isso é tão real, eu preciso ser realista, eu preciso falar a verdade. Até o professor Leandro brincou comigo esses dias aí, falando, rapaz, você só tá dando uma retada por causa da aula de protocolo ONAN. São verdades, amados, que nós precisamos falar. E se não há um arauto que fale, que Deus me levante assim para falar. Porque são verdades que permeiam hoje a eclesia, mas que ninguém tem coragem de falar. Mas eu acredito que nesse cenário de caos, Deus sempre levanta uma voz profética
E eu quero estar alinhada nesse conceito para que ele faça a vontade dele, para que ele, por intermédio de mim, possa denunciar aquilo que não tem agradado ele no meio da eclesia. Uma das coisas é isso aí, essa vaidade extremada dentro do ministério de louvor, onde as pessoas apelidam isso, conceituam isso de adoração. Quando na verdade eles estão vivendo um culto hipócrita. Quando na verdade eles estão inseridos dentro da mentalidade de Nicodemos. Quando na verdade Deus, no momento em que eles erguem as mãos para adorar, Deus está virando o rosto. E nós, enquanto ministros, nós não podemos incorrer nisso, amado. Você já pensou o que é ter uma adoração rejeitada? Você já pensou o que é incorrer aí na natureza de Caim? De ter uma oferta, né? Que seria, no caso, o nosso louvor rejeitado? Isso é sério e santo. Eu não gostaria de estar nesse papel. Então a gente precisa de examinar a nós mesmos. Nós precisamos verdadeiramente nascer de novo, tendo o caráter de Cristo, buscando Jesus no secreto e começando a mudar a nossa mentalidade para a mentalidade do reino. Mas como é que eu faço isso? Vamos voltar lá em Isaías de novo. Isaías 1, do 10 em diante. O que Deus frisou lá no 17? Aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Hoje nós estamos vivendo num contexto dentro da eclesia onde o hedonismo entrou, cara. Onde o hedonismo está predominando, até mesmo dentro das letras cristãs. E sinceramente, isso para mim é espantoso. Se a gente for ver um contexto atrás, né, alguns anos atrás, e isso eu quero fazer de repente uma live ou uma aula apartada só para falar disso para vocês, que foram dos movimentos que foram surgindo, até nós temos essa música contemporânea hoje, que assim são poucos os ministros que eu admiro. É muito interessante os períodos quais a igreja passou nesse aspecto aí do louvor e da adoração. Nós tivemos grandes homens aí que foram ativados, né? Por exemplo, o pastor Antônio Cirilo foi ativado aí, teve sua mentoria com Dan Duque, que é um grande gigante aí da fé, um homem aí que entende de princípio de unção como ninguém. E pastor Antônio Cirilo foi um homem que, quando o ministério dele foi erigido, amados, o culto não tinha fim. Você tem noção do que é isso? Eu vou, posteriormente, quando eu postar essa aula, eu vou charear com vocês um culto que rolou na Lagoinha. Isso deve ter sido aí nos meados de 2000, alguma coisa assim. E esse homem ministrava, não, pelo que eu entendi, não houve nem ensaio, não foi nada ensaiado. Ele não ficou ali horas afinco, ali com a banda antes, né? Eu não estou dizendo que você não tenha que ensaiar, mas veja o que a despretensão desse homem realizou no culto. Ele pegou, sentou, cruzou as pernas ali, sentou igual uma criança com perna cruzada, tipo de borboleta assim, botou o violão, começou a dedilhar. E começaram a vir cânticos proféticos, canções proféticas sobre os lábios daquele homem. E começou a incendiar a igreja, ele começou a fazer espontâneos. Não é esse espontâneo que a gente vê hoje não, que faz um fundo ali em dó maior de pad a vida toda e a pessoa fica repetindo a mesma coisa. Não seria esse tipo de coisa. Foram canções que o próprio Deus foi ministrando nele ali. E a igreja foi incendiada, o culto não tinha fim. As pessoas começavam a ser embriagadas pela presença do Senhor Espírito Santo. E eu te pergunto, você tem visto isso hoje no nosso meio? Eu não tenho visto mais. E por quê? Aonde está o cerne da questão? Nós estamos vivendo o culto hipócrita. Nós estamos vivendo debaixo da mentalidade de Nicodemos, onde a pessoa está dentro da mentalidade religiosa. E as nossas músicas refletem isso. Porque são músicas, né, que falam o seguinte, que todo mundo vai me ver lá na honra, que eu vou estar no outdoor e todo mundo vai estar lá embaixo. E que quem tocar em mim vai ter que se ver com Deus. Ai daquele que se levantar, tá pensando que eu sou quem? Eu sou o filhinho do papai. São canções assim, eu tô falando alguma mentira? Vocês sabem que não. São canções assim que tem permeado no nosso meio. E eu acho incrível, hoje mesmo, antes de ministrar, eu tava preparando para ministrar a aula para vocês, eu tava pensando, meditando aqui com Deus o seguinte, que antes a afronta pelo nome de Jesus era motivo de gozo, era motivo de regozijo. Né? Lá em Atos fala que quando os apóstolos sofreram perseguições por causa do nome de Jesus, eles ficaram felizes. Hoje, se as pessoas sofrem uma perseguição,
que, gente, fala sério, nem se compara àquilo que eles sofreram lá atrás, né? Com o Coliseu, seja, com tudo aquilo, perseguição de leões sendo comidos vivos. Não se compara, tá? Um minutinho que alguém fala alguma coisa fora da curva e a outra pessoa se sente ofendida e vê aquilo como um levante, a pessoa não se regozija no Senhor de ter sofrido, para ter sido digno de sofrer um levante em nome do Senhor. Mas eles entram com essa coisa da vingança. E isso aí tem assim se alastrado sobremaneira nas nossas canções. Se você for ver aí nessa época onde eu suscitei aí a questão do Antônio Cirilo, vieram outros nomes, né? Como Nívia Soares, Heloísa Rosa, o David Keelan. Você não tem noção, eu participei uma vez de uma ministração desse homem. Cara, ele não abria a boca, só o toque do violão dele incendiava o estádio. Era uma coisa sobrenatural. E nós não temos visto isso mais porque o hedonismo está tomando conta de tudo. A busca pelo prazer está tomando conta de tudo. As letras que falam sobre uma honra do homem têm tomado o espaço de Cristo nas músicas. As músicas dificilmente hoje em dia são cristocêntricas. Por isso que eu particularmente gosto muito dos hinos congregacionais antigos, porque fala-se tudo de Cristo, fala-se tudo sobre Bíblia. Na verdade, eram verdadeiras aulas sobre Bíblia. E hoje, muitas pessoas têm sido analfabetas biblicamente até por serem doutrinadas por hinos, que ensinam vingança, que ensinam que eu vou estar por cima e o outro vai estar por baixo. E, amados, isso não é adoração. Primeiro porque não reflete o caráter de Cristo perdoador, de amor, mas uma vingança. Não reflete ali a palavra e nem mesmo a pessoa do Senhor Jesus. Fala-se do homem, fala-se do que Deus vai fazer, da restituição, do carro novo, mas não fala-se da genuína adoração, onde o centro é Jesus. E quando Jesus sai do centro e o homem entra, você sabe que dá problema. E é por isso que nós temos vivido aí essa mistureba hoje dentro da eclesia. Mas eu creio que esse tempo de caos é o tempo propício para que Deus suscite os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, como diz a palavra. E para que isso ocorra, e essa é a missão da Zion, nós precisamos nos alinhar enquanto ruiós de Deus. Porque quando nós chegamos à plenitude do entendimento, à plenitude da maturidade, entendendo que religiosidade é uma coisa, que adoração é outra, que reino é outra, quando a gente começa a entender esses conceitos, e isso começa a fazer parte, né, metodicamente dentro da nossa mente, a gente começa a viver uma nova vida. A gente começa a fluir de uma maneira profunda. Quando a despretensão entra no nosso coração, porque o que mata muito ministro hoje, querido, é o quê? A pretensão. Eu quero aplauso. A igreja tem que incendiar. A igreja tem que fazer. A igreja tem que acontecer. E não é você. E não é você. Porque importa que ele cresça e que nós diminuamos. Quando você se esconde, cara, você pode ter certeza que ele vai aparecer. Porque não é você. Você vai ser ali o intermédio pelo qual ele fará algo. Mas o poder é dele, a glória é dele, e tudo volta pra ele, é dele, ele não divide com ninguém, cara. Você precisa botar isso na sua cabeça. Enquanto você tiver com o seu coração cheio dessas coisas, cheio da religiosidade, cheio da pretensão, você não vai alcançar os altos níveis espirituais. E é por isso que hoje as pessoas têm vivido um nível muito raso. Tem vivido águas lá nos artelhos, não é nem nos joelhos, nos artelhos, sendo que Deus tem águas que submergem. Como que eu alcanço isso? Como que eu alcanço esse nível de adoração? Entrega, com entrega. E esteja disposto, querido, esteja disposto de verdade a viver os processos. Porque se você é um ministro de verdade, se você deseja realmente promover encontros com a presença de Deus para a igreja, você tem que estar disposto a ser o sacrifício vivo. Para que as dores, né, para que as marcas de Cristo se reproduzam em você, para que você tenha testemunho para falar. Cara, que cada vez que eu vou ministrar alguma coisa, você pode ter certeza, eu vou falar de algo, eu não vou falar de algo que eu não vivi, eu vou dar um testemunho bíblico aqui,
do que os nossos irmãos na fé outrora viveram. Eu vou falar de coisas que eu mesmo tive a oportunidade de viver, como cura de doenças, como milagres, como experiências sobrenaturais. E isso tudo se adquire passando pelos processos. Foram bons os processos que eu passei? Não foram bons. Foram processos extremamente dolorosos, de abandono, de rejeição, de estar longe do seio familiar, de não ter amigos, mas que me elencaram e me levaram àquilo que Deus quer. Me posicionaram justamente no chamado e no nível que Deus deseja. Então, assim, vale a pena. Vale muito a pena. Não deixe o seu eu comandar a adoração. Porque o seu eu não comanda nada. Ele vai comandar no máximo ali um momento musical litúrgico do culto, aonde vai incorrer no culto hipócrita. Mas uma adoração genuína, jamais. E às vezes a gente fica muito preocupado com a estrutura da coisa, né? Muitas luzes, o cinema 3D atrás da gente, uma holografia do nosso lado, etc. Não estou falando contra essas coisas, tá? Mas às vezes Jesus ele está na simplicidade. Às vezes não, vou retirar o que eu disse. Ele sempre está agindo na simplicidade. Um exemplo disso é uma das canções que eu mais amo, que na tradução aqui que o David Keelan fez se chama Essência da Adoração. Mas no original ela se chama The Heart of Worship. E foi escrita pelo Matt Redman. Segundo Matt Redman, eles estavam vivendo uma grande frieza na igreja dele. E era onde estavam acontecendo os maiores eventos, com toda essa estrutura que eu estou narrando para você. O dia que ele entendeu que Jesus habita na simplicidade, ele resolveu tirar isso tudo, falou, cara, não vai ter mais banda, não vai ter os melhores músicos, vai ser eu e o violão e aquilo que Jesus desejava ministrar na noite. E ele começou a fazer dias, tipo assim, eu não me recordo se foram 15 dias, 20 dias, 30 dias. Foram dias corridos de uma programação intimista, só voz e violão. Ele dedilhando o violão e cantando, e a igreja ali se arrependendo, orando. E em um desses dias Jesus veio de uma maneira tão poderosa que naquele culto a música Heart of Worship, ou Essência da Adoração, ela foi concebida. Então são nos momentos intimistas que a adoração acontece. É no secreto, é no lugar improvável, com a pessoa improvável. Às vezes a gente está achando que vai ser no cara, no ministro das galáxias, que tem oratória. Mas Deus ele vai utilizar justamente pessoas que não têm capacidade nenhuma para fazer aquilo que seria impossível a elas. Pessoas improváveis, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, justamente vai ser esse cara que de repente Deus vai levantar como profeta para denunciar um monte de coisa. Pessoa que tem fobia social, justamente vai ser esse cara que de repente Deus vai levantar para ser um grande ministro, porque as pessoas saberão que não é uma virtude dele, mas é uma virtude do céu. E isso fará com que esse ministro fique na dependência total de Deus. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Eu estou falando aqui para vocês, mas enfrentar grande público, falar para grandes pessoas, para pessoas de patente, isso me assusta. Eu não gosto. Estar em contextos onde tem igreja muito grande, assim, Larissa, eu não gosto. Eu gosto de lugares pequenos, me incomoda. Mas é justamente onde Deus me chamou para estar, às vezes, para estar ali ministrando. E é engraçado, porque ele usa pessoas que na sua característica normal, elas não teriam tais virtudes, mas que o céu capacita para que elas façam. Então, ministros, univos contra o culto hipócrita, para que a verdadeira adoração flua. Pare de achismos, pare de se encher de ego. Cara, nós não somos nada, nós somos meros instrumentos que Deus usa. Deus usou uma mula, não vai usar eu e você. Então não se sinta superior a ninguém por você estar numa plataforma. A plataforma não faz de você melhor do que ninguém, pelo contrário. A plataforma te obriga, né, que você desça mais do que todos. Porque ali é um altar, é um lugar de sacrifício, cara. Te obriga a agir de mais humildade e mais alteridade com todos, ouvindo a todos, sendo mais humilde, né? Tendo uma boa comunhão com todos, porque você vai ser espelho. E se você não estiver transcendendo uma vida de adoração, se você não tiver uma circuncisão no seu coração, você não vai estar refletindo coisa boa. A gente tem que refletir a imagem de Cristo, e não a nossa própria imagem. Porque na nossa própria imagem não há nada, senão falhas, defeitos e ausência de virtudes. Mas na dele há tudo, e dali flui a perfeita adoração.
Amém? Eu vou estar shareando com vocês as referências que eu dei sobre o Antônio Cirilo, sobre David Keelan, e eu espero que seja realmente assim uma experiência profunda para vocês, que possa marcar o ministério de vocês e que vocês possam se inspirar nesses grandes homens que foram assim, eu chamo de patriarcas da adoração. E lembrando que nós teremos uma aula exclusiva sobre isso. Amém? Deus abençoe poderosamente e até a próxima.